Você sabia que Homem de Aço contém alguns segredos que nem os maiores fãs de Superman e também do Zack Snyder sabiam? Hoje eu vou te contar 25 curiosidades que a maioria das pessoas, quase 99%, não sabia sobre esse filme épico, e isso vai explodir a sua mente. Coisas que, sério, rapaziada, ninguém notou. Se você for do Zack Snyder, do universo DC ou do Superman, esse vídeo é pra você. Mas fica até o final, sério, porque o número 25 é simplesmente inacreditável. Eu só fui descobrir essa curiosidade pra fazer esse vídeo. Bora! Fala galera, aqui é o Wallace e você está no Snyderverso, e aqui no Snyderverso é o canal onde a gente fala sobre tudo relacionado ao Superman, Zack Snyder, DC, especialmente aqueles super detalhes que você nunca viu no filme Homem de Aço. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, por favor, ajuda muito a divulgação aqui no canal, compartilha com algum amigo também. Se você desejar ser membro do canal, vai ter direito a conteúdos exclusivos, inclusive a vídeos de reacts completos, como a série do Pinguim que a gente está assistindo, sem corte nenhum, Twilight of the Gods e diversas outras séries e filmes que estão vindo por aí. E claro, se você não puder, pode deixar o botão valeu aí para contribuir com as produções aqui no canal. Se também não puder, é só deixar o like, se inscrever, já tá ótimo. Muito obrigado a todo mundo que faz isso. E vamos começar, rapaziada, com o Homem de Aço, 25 curiosidades. Eu vou ranquear as curiosidades mais simples e a gente vai para as mais inacreditáveis ao decorrer dessas 25 curiosidades. O primeiro easter egg é o Wayne Enterprises em Homem de Aço. Sim, esse é o easter egg que a maioria das pessoas deve saber. Sabe aquela luta entre o Zod e o Superman no final do filme? Quando eles vão para o espaço e eles lutam ali em cima de um satélite, o Zod manda o satélite para a Terra e ele cai em chamas, os destroços dele em Metrópolis. Exatamente. Esse satélite tem a logo da Wayne Enterprises. Isso já conectava o universo do Batman e do Superman muito antes de ser anunciado ou deles pensarem em fazer o filme Batman vs Superman de fato. 2. Zod foi planejado para ser o vilão antes mesmo de Snyder. Exatamente, galera, quando começaram a discutir o reboot do Superman, o Zod já estava nos planos desde o começo, antes mesmo do Zack Snyder ser chamado para dirigir. Ou seja, enquanto o Christopher Nolan e o David S. Goyer, que era o roteirista dos filmes do Cavaleiro das Trevas, estavam decidindo a história do Superman. 3. Henry Cavill quase perdeu o papel por causa de World of Warcraft. O Henry Cavill já contou várias vezes pra gente que ele é um gamer fanático. Mas se você sabia que no momento que o Zack Snyder ligou pra ele pra dizer que ele seria o Superman, convidá-lo a ser o Superman, ele tava jogando World of Warcraft e não atendeu o telefone? Exatamente, ele não atendeu o telefone, perdeu a ligação do Zack Snyder, mas logo em seguida ele conseguiu ligar de volta e conseguiu o papel, graças a Deus. 4. O traje do Superman não tem cueca por um motivo. O Zack Snyder ele tomou aquela polêmica decisão de remover a cueca dos trajes do Superman, e eu considero a melhor decisão que ele já tomou. Mas qual o motivo? Para deixar o traje mais moderno e parecer mais alienígena, como se fosse algo de Krypton e não da Terra, foi optada essa decisão de retirar a cueca do traje. 5. Homem de Aço foi inspirado no Superman de Burt Wright. O visual e a narrativa do Clark tentando encontrar o seu lugar no mundo é muito semelhante à história em quadrinhos de Superman Burt Wright, escrita por Mark Waid. 6. Krypton foi inspirado em design tribal africano. O design dos trajes e da arquitetura de Krypton foi baseado em influências tribais africanas, exatamente, para dar uma sensação única e distinta ao planeta. Algo que particularmente, na minha opinião, ficou muito massa, rapaziada. Toda aquela estrutura que parece futurista, mas ao mesmo tempo parece bem tribal, né? Parece bem primitivo. Um primitivo super evoluído, tipo aquele jogo Ark Survival Evolved, eu achei insano. E realmente fez jus a como é Krypton conhecido hoje no mainstream, é por causa de como ele foi feito nesse filme. 7. Christopher Nolan influenciou na criação do filme. Embora o Zack Snyder ele tenha dirigido o filme, muitos de vocês já devem saber que o Christopher Nolan, ele que idealizou toda a história junto com o David. O Nolan ele foi produtor e ajudou a moldar todo esse Superman para ser mais realista e mais grounded, que é mais pé no chão, como eu digo. Exatamente como ele fez com a trilogia Batman. Então, quando o Snyder foi chamado, o script já estava pronto e tudo isso já havia sido decidido. 8. Hans Zimmer recusou refazer a trilha de John Williams. Hans Zimmer, responsável pela incrível, maravilhosa, perfeita trilha de Homem de Aço, decidiu criar algo totalmente novo, ao invés de usar, remixar e refazer ainda por cima com algumas alterações a icônica trilha
de John Williams, dos antigos filmes do Superman. E pra mim, essa foi a melhor decisão e a decisão mais acertada, porque esse tema novo do Superman é simplesmente incrível e tão impactante quanto o do John Williams. Claro, o do John Williams foi repetido várias vezes em vários filmes e séries, e é por isso que ele se popularizou tanto. Não somente pelo primeiro filme na qual ele foi lançado, mas muito mais por todas as outras mídias que só usaram essa música em vez de tentar criar uma nova. E é por isso que eu admiro tanto o Homem de Aço por ter feito essa escolha. 9. Zack Snyder como fã de Dragon Ball Z. O Snyder já mencionou que algumas das lutas do final de Homem de Aço, principalmente entre o Superman e o Zod, foram inspiradas em Dragon Ball Z, especialmente com as super velocidades e aquela força absurda que a gente vê entre os dois. Já imaginou, rapaziada, o Zack Snyder dirigindo um filme do Dragon Ball Z? Eu pagaria 5 ingressos pra ver esse filme. 10. Cavill passou por um treinamento militar. Para se preparar fisicamente, Henry Cavill não só treinou como um fisiculturista, mas ele também teve treinamento militar intensivo para entender a disciplina física de um guerreiro kryptoniano. 11. Clark salva um ônibus em referência a Christopher Reeve. A cena que o Clark salva aquelas crianças no ônibus escolar na infância dele é uma homenagem direta ao Superman de Christopher Reeve, que também fez atos heróicos ainda jovens. E não só isso, não só uma referência direta a Christopher Reeve, mas especialmente, na minha visão, a Smallville, porque Smallville tinha acabado de ser encerrado e logo enquanto o Homem de Aço estava sendo gravado, Smallville ficou por 10 anos, desde 2001 até 2011. E cara, Smallville teve, se não me engano, foi a mídia, na verdade, foi a série, foi o conteúdo audiovisual do Superman que mais teve dele ajudando, dele quando criança, né? Inclusive realizando diversos salvamentos nessa idade. 12. Faora-U tem movimentos de artes marciais inspirados no Krav Maga. A lutadora Faora-U, interpretada por Antje Traue, usa movimentos inspirados no Krav Maga, uma arte marcial israelense, durante suas lutas com os humanos. E, cá entre nós, essa, além de ser uma curiosidade incrível, é a melhor cena de luta. Tipo, Homem de Aço tem todas as cenas de luta que eu acho incríveis, inclusive Superman com o Zod, mas aquela cena que a Faora, ela pega e mata todos os militares ali, e ela vai lutando muito rápido, em tipo super velocidade, aquilo lá é incrível. E só de falar essa curiosidade eu já quero assistir o filme de novo. 13. O grito do Superman na morte do Zod foi totalmente improvisado. O grito angustiado do Henry Cavill ao matar o Zod não estava no roteiro original. Ele foi uma escolha de Cavill no momento da filmagem daquela cena para expressar a dor e o peso da decisão que o Superman tomou. E cá entre nós, foi um grito muito bem-vindo. 14. A Casa do Zell tem significado simbólico. Esse daí, a maioria já sabe, também é citado no filme, mas o símbolo no peito do Superman, que todos conhecemos como o S, é na verdade o brasão da Casa de El, obviamente, e em kryptoniano significa esperança. 15. Gal Gadot quase fez uma ponta no filme. É isso mesmo, rapaziada. Antes dela ser escalada como Mulher Maravilha, a Gal Gadot foi considerada para um pequeno papel em Homem de Aço, mas os conflitos de agenda impediram a participação dela. Graças a Deus que foi impedido, né? Com todo respeito. Sei que se ela não fosse a Mulher Maravilha, ela teria perdido um job. Mas que bom que ela perdeu esse trabalho, porque logo em seguida ela conseguiu ser a nossa Mulher Maravilha mais maravilhosa possível. 16. O design da Fortaleza da Solidão foi descartado. Inicialmente o filme teria a famosa Fortaleza da Solidão, mas o Snyder decidiu remover essa ideia para focar no lado mais humano do Clark e na sua busca por identidade. Então esses pequenos detalhes que, claro, podem fazer muita diferença, foram meio que influenciados. E a Fortaleza da Solidão, entre aspas, acabou se tornando de forma simbólica a nave kryptoniana que o Clark acha no gelo. 17. Jor-El usa tecnologia holográfica. As interações do Jor-El, o pai do Superman, não são apenas gravações, mas elas são sim uma inteligência artificial interativa com tecnologia kryptoniana avançada, e é por isso que ele consegue se comunicar, consegue mover praticamente todas as estruturas dentro da nave, inclusive quando ele é realizado o upload dele lá na nave do Zod, ele consegue mexer nas portas, mexer nos pods e tudo. Então mostra que não é só um holograma, como era mostrado em outros filmes, até no início do filme do Superman. Ele era muito mais uma gravação do pai do Superman do que realmente uma interação direta. 18.
Michael Shannon não usou um traje. Exatamente, galera. O Zod, interpretado por Michael Shannon, não usou nenhum traje kryptoniano nas filmagens. Obviamente, não existiam trajes kryptonianos, porque Krypton não existe. Porém, a armadura que ele estava usando no filme foi criada inteiramente por CGI, com o Shannon usando uma roupa de captura de movimento. Aí você vai me dizer, não, beleza, mas todas as roupas de todos os kryptonianos foram feitas de CGI. Não, negativo. A roupa da Faora e de outros kryptonianos estavam presentes verdadeiramente no filme, como mostra essa foto aí. 19. O cabelo de Cavill foi inspirado em Clark Kent dos quadrinhos. O penteado do Henry Cavill ele foi estilizado para lembrar os icônicos cachos do Clark Kent nos quadrinhos, especialmente a curva no cabelo frontal. E você já tinha notado isso? E vale lembrar, vale um adendo aí, muita gente pode dizer que ele não tinha essa trancinha do Christopher Reeve, porque, cara, assim, ó, nos quadrinhos, beleza, ficou uma coisa bonita, obviamente, mas no filme, principalmente dos anos 2010, na década de 2010 agora, eles não acharam que botar uma franja assim caída de propósito ficaria muito adequado para toda a estética que eles estavam realizando pro filme. Então ela foi muito mais sutil, ficando em momentos específicos, como está sendo mostrado aí. 20. Henry Cavill recusou dublês para algumas cenas de ação. Henry Cavill fez várias das suas próprias cenas de ação, recusando dublês sempre que possível, especialmente nas cenas de voo e combate corpo a corpo. Na cena da batalha de Smallville, ele gravou praticamente todos os instantes dele. Todas as cenas de luta, tudo era o próprio Henry Cavill. Uma coisa a gente não pode negar, o Henry Cavill estava muito dedicado a esse papel. 21. Snyder se inspirou em O Último Filho para a narrativa. Parte da trama de Clark tentando aceitar a sua identidade kryptoniana foi inspirada diretamente na HQ do Superman, O Último Filho, de Snake Jones. 22. A luta final destruiu metade de Metrópolis. A devastação causada pela batalha entre o Zod e o Superman no final de Homem de Aço foi tão grande que os roteiristas e produtores usaram isso como base para os eventos de Batman vs Superman. E logo que eles tinham terminado de rodar o filme e tinham visto como essa narrativa iria se encerrar, já começou a ser imaginado como o início de Batman vs Superman seria. Eu digo isso aqui nessas curiosidades, porque muita gente fala que Batman vs Superman só começou falando sobre a tragédia de Metrópolis e pontuando isso como uma coisa negativa, depois que os fãs que assistiram Homem de Aço reclamaram muito da destruição no final do filme. Só que não, pessoal, a destruição foi intencionalmente mostrada daquela forma em Homem de Aço, com pessoas morrendo, com muita tragédia mesmo acontecendo, para mostrar que essas batalhas de herói não são uma coisa fofa e que todo mundo sai ileso. E então eles já tinham isso engatilhado para puxar para uma sequência de Homem de Aço que acabou se tornando Batman vs Superman. 23. Kevin Costner como Jonathan Kent. Kevin Costner, que interpreta o pai de Clark, Jonathan Kent, foi pessoalmente escolhido por Zack Snyder, por sua habilidade de trazer um tom dramático e emocionante para o papel. Isso é verdade, rapaziada. Esse ator é insano, ele fez um ótimo Jonathan Kent, não tem como negar. 24. As naves de Krypton têm design biomecânico. O design das naves kryptonianas foi feito para parecer uma fusão de tecnologia e biologia, refletindo a natureza avançada e estranha da cultura de Krypton. A gente pode ver isso nas naves que o Zod pilotava quando ele foi até a cidadela do Zell, da casa do Zell, né? Que aquelas naves pareciam besouros gigantes. Isso é outra escolha artística incrível que foi feita pro Homem de Aço. O que vocês acham? E agora, rapaziada, a última curiosidade que vocês não vão, assim, ó, é bizarro. 25. O final era completamente diferente. Originalmente, o final teria Superman exilado da Terra, se culpando pela destruição de Metrópolis. Mas essa ideia foi descartada para manter o tom mais heróico no fechamento do filme. Então é isso. O final, esse finalzinho ali do Clark no Planeta Diário, ele seria levemente alterado com o Clark meio que se isolando da humanidade mesmo, para poder se concentrar e se perdoar pelo que tinha acontecido em Metrópolis. Só que essa escolha foi redesenhada para o início de carreira do Clark ali no Planeta Diário. Mas e aí? Se esse final fosse dessa forma, como é que seria a continuação? Já imaginou? Mas e aí, galera? Qual dessas curiosidades te pegou de surpresa? Eu sei, alguma te pegou e provavelmente foi a última, não é? Ou tem alguma coisa que você já conhecia, ou você já conhecia a maior parte delas, ou não conhecia nenhuma?
Deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com algum amigo. Isso me ajuda demais, galera. Então, vai, compartilha com aquele seu amigo que é fã de Homem de Aço. Não esquece de ativar o sininho também, para receber todas as notificações aqui do canal. Eu sou o Alice, esse é o Stardeverso, e até a próxima!